E aí a Rússia vira e fala assim, então eu preciso recuperar o meu status, porque eu estou muito vulnerável. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, vamos botar o óculos aqui para mostrar aqui que está a expansão da... Tá bom. Lembra que a OTAN estava aqui e ela era pequena, né? Certo. Porque ela estava sufocada pelos soviéticos. Acaba a Guerra Fria, todos esses países se tornam independentes. Eu lembro essa época, começou a surgir um monte de paísinho, Tchecoslováquia, Eslováquia, República Tcheca, Ucrânia, cara, começa a aparecer um monte. Todos. Isso... Aqui também, ó. Cazaquistão, também, né? Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão. Quem que ajuda eles nessa... Os Estados Unidos, a OTAN, quem que ajuda? Não, todos eles decidem se declarar independente, então, começam a se declarar. Eles tinham riquezas naturais, coisas para se manterem... Eram países controlados por uma autoridade central, mas cada um tem a sua realidade. Entendi. A Ucrânia, por exemplo, sempre foi uma grande área agrícola de riqueza profunda. Um solo extremamente fértil. Então ela era um lugar que tinha riqueza. Seria fácil seguir sozinho. Isso. Tá. A minha pergunta é isso, se eles não eram tão dependentes da Rússia... Não, eles eram dependentes porque eles estavam fechados, dominados, mas assim, eles tinham que se reinventar. Entendi. Se recriar. Alguns deles conseguiram, outros até hoje não conseguiram. Tipo? Todos os países aqui, Kirguistão, Tajiquistão, são muito, muito pobres. Turcomenistão ainda tem muito mais petróleo, tal. Cazaquistão é muito grande, também tem petróleo. Azerbaijão tem petróleo, é isso que sobrevive. Agora a Geórgia tem problemas, é pobre. A Armênia tem uma situação difícil, Bielorrússia também. Então esses dependem muito da Rússia, e por isso que a Rússia tem influência sobre eles até hoje. E vai continuar tendo. Desses daqui, muitos começaram a se juntar com a Europa. Com o quê? Com a União Europeia. E outros começaram a se juntar também com a OTAN. E isso começou a deixar a Rússia incomodada. Porque o que era antes um território dela, virou para o outro lado e virou para a aliança militar do outro lado. Então você supostamente está colocando tropas na minha fronteira. Tá cada vez chegando mais perto de mim. E como toda essa terra aqui é plana, lembra que eu falei? Lembro. Aí se você tiver tropas aqui na Ucrânia, está dentro da Rússia. É essa a preocupação. E aí a Rússia se sente muito incomodada e começa a querer revisitar esse assunto. E fala, não, peraí, não pode ter essa expansão da OTAN, não pode ter expansão da União Europeia, eu não quero isso. Mas quando que isso começa? No fim da Guerra Fria, no fim do colapso do Império Soviético, você já começa com as adesões e o crescimento da União Europeia. Então, de 91 em diante, ao longo dos anos, você vai tendo... Mas aí você tem uma Rússia fraca, quieta, não podendo fazer nada. Não. Quando que ela começa a ter força suficiente para começar a falar, peraí, agora... Olha, eu diria que o grande e o primeiro movimento é em 2008. Quando a Rússia invade a Geórgia. Entendi. E invade a Geórgia por quê? Porque se diz ou se cogita que os próximos 2 países a entrarem na OTAN vai ser a Ucrânia e a Geórgia. E os russos entendem que a Ucrânia é inaceitável. Ucrânia e Bielorrússia, aliás, os russos chamam eles de russos brancos e